Que bom que você veio para juntos louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Certamente nós temos muitas razões, muitos motivos para dar graças ao Senhor e cultuá-lo com alegria, servi-lo com alegria, como nos convida o salmista. Celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Que o seu coração possa se encher das razões, e a maior delas é que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. Você é bem-vindo para juntos adorarmos ao nosso Deus. E o salmo que iniciamos este culto fala justamente sobre isso, as nações renderem graças ao Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e vamos juntos, a uma só voz, fazer a leitura de todo este salmo, Salmo 67. Vamos unir as nossas vozes fazendo deste salmo o nosso louvor a Deus. E você que nos acompanha e participa deste culto pela internet, que Deus o abençoe aí, que você possa também render graças ao Senhor pelas suas maravilhas. Leiamos. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém, irmãos? Nós vamos louvar a Deus também com uma oração. Eu vou pedir ao presbítero Márcio Malherbe para que nos dirija a Deus nessa palavra de oração, de ação de graças, de adoração ao nosso Deus. Vamos, então, ser dirigidos a Deus nesta oração. Senhor Deus, nós nos alegramos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante do Senhor, diante do Teu Filho, diante do Teu Espírito Santo nessa noite, para honrarmos o Teu nome, glorificarmos o Teu nome, reconhecermos, ó Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus gracioso, Deus misericordioso, um Deus que olha por nós, olha e cuida de nós, Senhor, dirige os nossos passos e quer fazer isso a todo momento, quer cuidar de nós, quer confortar, quer nos capacitar, quer nos orientar, ó Deus. E é maravilhoso nós sabemos desse Teu grande amor para conosco. Por isso, ó Deus, nessa noite nós queremos manifestar a nossa gratidão por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito, pelas Tuas promessas, pela certeza que o Senhor nos dá através da Tua palavra, de que o Senhor vai e quer dirigir os nossos passos. Ó Deus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração. Permita, ó Pai, que a Tua palavra possa ser colocada, semeada e cultivada em nossos corações, tanto a partir de cânticos, a partir da Tua palavra, a partir de hinos, a partir da mensagem, Senhor. Que tudo seja instrumento para a transformação, para crescimento das nossas vidas, para que caminhemos mais próximos de Ti, Senhor. Ó Deus, afofa, ó Deus, o leito de dor das pessoas que estão acamadas, que estão sofrendo. Alivia, Senhor, o coração e a mente das pessoas que estão preocupadas nessa noite, aflitas, buscando em Ti, Senhor, repouso, conforto, respostas, orientação, perdão. Aceita, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração nessa noite. Nós oramos por intermédio do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos adorar a Deus com este hino, número 228, do nosso hinário, A Deus demos glória.
Antes de você se assentar, veja quem Deus trouxe para juntos estarmos louvando a Deus. Cumprimente seu irmão, desejando a ele uma semana abençoada. Salmo 51. As nações que rendem graças ao Salvador aguardam também a sua misericórdia. E esse salmo de Davi é um salmo de confissão, de arrependimento, onde, contrito, reconhecendo o seu pecado, sua falta, ele se rende ao Senhor e pede que o Senhor o purifique. Que nós possamos fazer deste salmo a nossa oração também nesta hora. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Vamos ler juntos o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Este salmo nos faz entender porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem íntegro. E com isso, com integridade, nós não queremos dizer que não temos pecado, não temos errado e falhado diante do Senhor. Ele é íntegro porque a sua confissão é sincera. Ele não se esconde atrás dos sacrifícios. Aliás, ele diz, Senhor, tu não te agradas de sacrifícios quando o coração não está contrito na tua presença. Davi é sincero na presença do Senhor, e por isso nós podemos considerar este homem íntegro e um homem segundo o coração de Deus. Você e eu também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, se nos apresentarmos desta forma diante do Senhor. Reconhecermos os nossos pecados, confessarmos e abandonarmos, e clamar ao Senhor para que Ele nos traga novamente a sua presença. Esse versículo que enfatizamos é uma oração que podemos fazer nesta hora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quantos perderam a alegria da salvação, porque estão distantes do Senhor, porque pecaram e não confessaram. Mas Davi também pede aqui a restituição da alegria da salvação perdida por causa do seu pecado. E aí ele diz uma coisa muito interessante no versículo 13: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Quantas vezes nós queremos falar do amor de Jesus, a nossa boca não se abre porque estamos em pecado, distantes do Senhor, mas quando Ele nos restitui a alegria da salvação, nosso coração se enche de júbilo e nós podemos ensinar aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão ao Senhor. Vamos pedir a graça de podermos ter lábios que confessam o nome do Senhor. Nós vamos nos recolher a um momento de oração silenciosa e nós devemos estar intercedendo pelo Supremo Concílio da nossa igreja, que se reúne em Natal. Nosso pastor Fernando, é um dos representantes do nosso presbitério. Já ficamos sabendo da reeleição do reverendo Roberto Brasileiro, que já reassumiu então a mesa e os trabalhos do Supremo Concílio. Vamos pedir que Deus o abençoe, o encha de sabedoria para estar à frente da direção da nossa igreja. Vamos pedir pelos pastores e presbíteros que estão reunidos ali e tomarão decisões importantes e sérias para a vida da nossa igreja. Vamos clamar ao Senhor, então, pela nossa igreja nacional. Mas vamos pedir também pela nossa igreja local, que se prepara também para a eleição de presbíteros. Está aí no boletim, anota, nós devemos estar intercedendo. Esta é a campanha que devemos fazer, né? Campanha de oração, pedindo que Deus esteja abençoando aqueles que Ele quer que a Assembleia escolha para estar à frente da sua igreja também aqui local. Nosso país também se prepara para uma grande eleição e importante eleição e devemos estar intercedendo também pela nossa nação. Pelos nossos missionários, cujos nomes estão no nosso boletim, pelos enfermos, temos orado pela Adriana, temos orado pelo Jared, também gostaríamos que os irmãos orassem pela dona Eunice Castilho, que também está hospitalizada, pedindo a Deus a sua graça e a sua misericórdia. E também clamar ao Senhor por aqueles que estão enlutados. E certamente no seu coração você tem também motivos de súplicas e de intercessão. Vamos colocar diante do Senhor. O Ministério Infantil da nossa igreja está liderando a nossa igreja nesse mês de julho em campanhas de evangelização. Já estivemos na praça no sábado passado e no próximo sábado estaremos também com crianças, adolescentes, jovens e adultos, falando do amor de Jesus Cristo e convidando para o dia 26 à tarde, o Happy Day. Você tem um convite especial aí no seu boletim para que você esteja intercedendo também por este trabalho. Nós vamos curvar a nossa fronte em oração silenciosa e vamos confessar a Deus os nossos pecados e colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Façamos isso por alguns instantes em oração silenciosa. Senhor, Tu és grande e poderoso. Tu és santo, és justo e misericordioso. E nós nos rendemos na Tua presença nesta hora, pedindo que o Senhor tenha realmente misericórdia de nós e estenda sobre nós a Tua graça e nos purifique, nos perdoe, ó Deus, para que não haja nenhum obstáculo em nós que impeça de proclamarmos o Teu nome, a Tua salvação. Restitui, Senhor, a alegria da salvação àqueles que a perderam por causa do pecado não confessado.
Que nesta hora todos nós possamos ter esta renovação, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito na nossa vida, testificando com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê forças e poder para testemunharmos com ousadia e para vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, Senhor. Afasta-nos do mal, afasta-nos, Senhor, de todo pecado e que possamos, no nosso coração, ter a alegria de saber que andamos na Tua vontade, que fazemos a Tua vontade. Abençoa os nossos relacionamentos, ó Deus, para que eles sejam saudáveis e sadios de acordo com a Tua vontade, Senhor. Senhor, nós clamamos a Ti pela nossa nação. Pedimos que o Senhor derrame sobre esta nação brasileira a Tua bênção, Senhor. Principalmente quando nos aproximamos de mais um pleito eleitoral, Senhor. Que o Senhor nos ajude a escolher aquele que o Senhor deseja para dirigir a nossa nação. Que mesmo, Senhor, sendo muitas vezes homens ímpios, que não Te conhecem verdadeiramente, Senhor, mas nós Te pedimos que o Senhor dobre os seus corações, para que eles reconheçam que há um Deus que governa todas as coisas e aos quais eles terão que prestar contas, ó Deus. Te pedimos também que o Senhor abençoe a nossa igreja, o reverendo Roberto Brasileiro, que reassume a presidência do Supremo Concílio da nossa igreja. Tenha misericórdia do Teu servo, continue lhe dando saúde e sabedoria para dirigir, Senhor, a Tua igreja de acordo com a Tua vontade. Abençoa também a nossa igreja local, todos os seus trabalhos. E Te pedimos também, Senhor, que o Senhor seja com os missionários, aonde eles estiverem nesta hora, Senhor, que o Senhor os abençoe. E Te pedimos também, Senhor, que o Senhor seja com os enfermos, cujos nomes foram citados aqui, Senhor, e Tu conheces muito bem. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que estão enlutados, perderam seus entes queridos, os corações tristes, ó Deus, que o Teu conforto venha sobre essas vidas, concedendo-lhes a Tua paz. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está presente e ouve a nossa súplica. Te damos graças desde já por aquilo que o Senhor está fazendo e fará, e que seja para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos consagrar ao Senhor os nossos cânticos, os nossos louvores, a nossa vida. Nós vamos ser conduzidos, então, neste momento, através do grupo da nossa UMP.
és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te, para sempre te amarei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Vou seguir-te, vou ouvir-te, para sempre te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que te salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. É nele que nós nos movemos e existimos. É Ele que sustenta a nossa vida. É Ele que nos dá a semente e o pão. E uma das maneiras de consagrarmos e adorarmos a Deus é consagrando a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto entoamos esse último cântico, você que veio preparado e separou esse domingo para consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas, poderá fazê-lo com alegria, servindo ao Senhor com alegria. Você que nos visita, se sinta à vontade. Esse é um dever e um privilégio, primeiro dos membros desta igreja, mas que você se sinta à vontade para contribuir com o reino de Deus aqui nesta localidade. Sempre mais quero louvar-te, sempre
quero chamar a nossa irmã Jaqueline, para que venha até aqui à frente. Eu não sei se é a Silvinha que vai falar sobre o trabalho de... Vou pedir para que você já venha, antes da gente chamar as crianças, que você possa falar, Silvia e Lília, do trabalho que aconteceu no sábado, né? E aquele que vai estar acontecendo também no próximo sábado. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre isso. Boa noite, irmãos. Alô? Ontem nós tivemos o primeiro dia do Evangelizando o Nosso Bairro. Foi muito gostoso. Nós tivemos aproximadamente 90 pessoas lá na feira. Isso, para mim, já foi fantástico a gente ter esse número lá. Com as crianças, com as famílias, com os mais velhos. Foi muito gostoso. Nós entregamos aproximadamente 400 convites do Happy Day e aproximadamente 350 folhetos evangelísticos. Os jovens apresentaram as pantomimas, as crianças apresentaram com a Jaque também, elas cantaram, então foi um momento muito gostoso. Nós tivemos, além dessas 90 pessoas lá, nós tivemos a equipe intercessora da igreja aqui orando, e tivemos várias pessoas em casa que nós havíamos contatado e estavam orando, e eu tenho certeza que outras que a gente nem tinha conversado, mas estavam orando por esse projeto também. Então, a gente precisa continuar orando para que Deus esteja trabalhando no coração daqueles que receberam os convites e os folhetos, para que Ele esteja conosco no próximo sábado, que nós teremos mais um Evangelizando o Nosso Bairro, na praça, aqui pertinho, e à tarde nós teremos um Happy Day aqui na igreja. Então, que seja um momento de evangelismo mesmo, para a glória do nosso Deus. Obrigado, Silvia. Nós vamos chamar as crianças, as menores vão estar com a Jaque, as maiores com a Lília, para que vocês venham aqui à frente. E nós vamos agradecer a Deus pelo trabalho realizado, porque essas crianças, elas foram muito importantes e nos conduziram, né, neste louvor, nesta adoração a Deus, ali na praça e também na evangelização. Marcelo, venha cá, você que esteve lá também participando, como diácono, esteja agradecendo a Deus, pedindo pelo próximo sábado e agradecendo também pelos dízimos e pelas ofertas. Oremos. Senhor, somos muito gratos pela vida que o Senhor nos oferece, por escolher a gente como ovelha do seu rebanho. Somos gratos por isso, e com essa gratidão oferecemos diante do seu altar um pouco daquilo que o Senhor nos dá. Queremos agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que têm trabalhado para propagar o teu reino aqui na terra. Essas crianças, esses missionários e todas as pessoas envolvidas com esse trabalho. Queria te pedir para falar através delas, falar hoje aqui nesse culto através do nosso pastor, através do teu servo, falar agora também no culto das crianças lá embaixo, e que o Senhor estivesse orientando-nos e nos capacitando para esse trabalho maravilhoso que queremos fazer em teu nome no próximo sábado aqui na igreja e também na praça. Agradecemos por tudo isso, em nome do seu Filho, e te pedimos. Amém. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 14.
Pouco antes aqui do versículo 14, o apóstolo ensinava ao seu discípulo sobre quem é Cristo, sobre como ele trabalha na nossa vida, mas principalmente, o apóstolo estimulava o seu discípulo a perseverar em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio a tudo aquilo que cercava o cristão naqueles tempos difíceis. Inspiração, motivação sobre quem Cristo é, fiel, é a vida, está conosco. Então, aqui no versículo 14 ele diz: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Agora esse versículo 15 é muito importante para nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, diante da Tua presença, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para nós. Fala aos nossos corações, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar a Tua vontade para nós, ó Deus. Sabemos que ela está na Tua palavra, e que o Senhor nos deixou essa palavra como direção segura e inerrante, para que nós possamos direcionar as nossas escolhas, as nossas decisões, e viver de modo que Te agrade, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Timóteo era um jovem pastor que cuidava da igreja de Éfeso e arredores. Como todo jovem tem muitos desafios, um deles, a falta de experiência, aquelas velhas e conhecidas paixões e ataques que todo jovem sofre. Mas é interessante perceber que no versículo 22, e eu quero que esse versículo 22 aqui do nosso texto seja para nós hoje o foco. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Essas paixões da mocidade não atacam apenas os jovens. A ideia do apóstolo aqui, se nós observarmos a forma como ele escreveu no original, ele diz que
desde a mocidade, a partir da mocidade, quando nós deixamos de ser crianças, quando nós passamos a viver a nossa vida como moços, então nós percebemos que aumenta a oferta de pecado à nossa volta, os velhos sentimentos, a ingenuidade nos abandona, nos deixa, e o pecado começa a ser cada vez mais agressivo contra nós. Quando você vai para a faculdade, quando você começa a trabalhar, você começa a receber convites e mais convites para pecar, todo dia, o tempo todo, para fazer uma escolha que desagrada a Deus. Então, a partir da mocidade, foge das paixões da mocidade. É interessante quando a gente pensa sobre isso, sobre pecado. Nós refletimos muito pouco sobre nós mesmos. Nós olhamos muito pouco para dentro de nós. O nosso mestre teólogo João Calvino diz que quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós conseguimos também conhecer mais a Deus e adorá-lo melhor. Porque nós percebemos o quanto nós somos pequenos e miseráveis diante de um Deus tão santo e perfeito em tudo que é e em tudo que faz. Mas nós não somos perfeitos, isso é verdade. Nós precisamos então ter algumas posturas e atitudes, e esse versículo 22 nos traz 3 atitudes, recomendações da sã doutrina dos apóstolos, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Essa é a vontade do Senhor. Que cada um de nós aqui deixe, abandone aquela vida cíclica de reprovação. Que cada um de nós aqui deixe, abandone aqueles pecadinhos de estimação que nós costumamos cultivar e alimentar como se fosse um bichinho realmente, que nós gostamos, que nós amamos. Que nós deixemos de amar o pecado e passemos a amar a Deus. Que nós deixemos de agradar a nós mesmos e passemos a agradar a Deus, porque somente assim nós seremos completos. Quanto mais o homem corre atrás de si mesmo, mais insatisfeito e incompleto ele é. E é cansativo correr atrás de mim mesmo. Como é cansativo? Porque eu nunca estou contente e satisfeito. Bom, nós lemos 2 salmos muito interessantes aqui. O primeiro fala sobre bênçãos, não é verdade? O salmista encerra dizendo no Salmo 67, abençoa-nos, Senhor, e todos os confins da terra o temerão. Ele se coloca como uma dessas testemunhas da bênção de Deus, como um desses obreiros que buscam aprovação. É interessante a gente pensar nessa palavra, bênção. No hebraico, ana. Para o judeu, bênção é muito mais do que nós ocidentais costumamos pensar, ainda mais aqui no Brasil, onde nós temos um estilo de cristianismo extremamente, o cristianismo popular, né? Extremamente materialista e apegado em coisas. Para nós, muitas vezes, bênção é sinônimo de coisas, mas para o judeu, bênção é muito mais do que isso. Deus nos ama tanto e provê na nossa vida naturalmente todas as coisas, porque Ele é bom. Se você olhar com atenção um texto lá em Gênesis, você vai ver que Jacó, um dia, teve um encontro com Deus. Jacó, no val de Jaboque, teve um encontro com o Senhor. O Senhor apareceu na forma de um homem. E Jacó lutava com aquele anjo, com aquele homem Deus. E já quando o dia raiava, aquele anjo disse para ele, me deixa embora, porque o dia já vem. E Jacó diz, não deixarei você ir, se não me abençoares. Ora, Jacó já era um homem rico, há muito tempo. Abraão, seu pai, era rico. Jacó já havia enganado seu irmão Esaú e recebido porção dobrada da herança. Jacó não precisava ser abençoado com coisas materiais. Não deixarei você ir até você me abençoar. E ele foi abençoado.
O anjo disse, então, a partir de agora, você não se chama mais Jacó, enganador. É isso que significa a palavra Jacó, o nome Jacó. O nome do judeu é muito mais do que apenas a maneira como ele é chamado. O nome do judeu significa algo sobre o caráter dele. Enganador. Você não será mais o enganador. Você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel. Israel significa príncipe de Deus. O enganador foi tocado pelo Senhor, transformado pelo Senhor e se tornou um príncipe de Deus. Transformação de caráter. Isso é bênção de verdade. Ser transformado, ser mudado pelo toque do Senhor. Isso é bênção. Isso é bênção. E todos nós podemos ser muito abençoados por Deus, transformados. Deixar a reprovação para se tornar aprovados. No Salmo 51 nós vemos um outro homem, tão pecador quanto Jacó e tão pecador quanto eu e você, o rei Davi. No Salmo 51, Davi, confrontado pelo profeta Natã, depois de ter adulterado com Batseba, ora a Deus e escreve aquele texto. O Espírito Santo nos deixou por sua graça e misericórdia aquele texto belo e lindo, para que nós possamos entender o que significa ser transformado, o que significa ser aprovado. É interessante a gente olhar para a figura de Saul e Davi. Sempre quando você quiser estudar a vida do rei Davi, estude também a vida do rei Saul, porque os dois estão intimamente ligados. Saul foi o primeiro rei de Israel. Pecou contra o Senhor. Deus retirou dele seu espírito. A Saul não era permitido o sacrifício. A Saul não era permitido apenas aos sacerdotes, era permitido adorar a Deus com sacrifícios, naqueles tempos antigos. Mas Saul quis sacrificar, porque ele quis aparecer, porque ele foi vaidoso, porque ele quis se orgulhar disso. Foi confrontado por um profeta, o profeta Samuel. O profeta Samuel disse: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é melhor do que o ativismo, do que a vaidade, do que o orgulho. Quando Saul foi confrontado, ao invés de se quebrantar, Saul disse a Samuel: sobe comigo, para que o povo veja que Deus ainda favorece o rei. Quando Saul pecou, ele ficou com medo do que os homens iam pensar sobre ele. Mas quando Davi peca, a atitude dele é totalmente diferente. Natã confronta Davi, Davi se quebranta, se humilha, e ao invés de dizer, sobe comigo, ao invés de se preocupar com o que as pessoas iam pensar dele, ele diz, Senhor, no Salmo 51, não afastes de mim a tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. E se nós olharmos com os nossos olhos humanos, o pecado de Davi tinha uma consequência bem pior que a de Saul. E se nós olharmos com os nossos olhos humanos e colocarmos num papel o pecado de Davi e de Saul, nós vamos ver que Davi pecava muito mais. Mas olhar para o pecado do outro e dizer que ter um coração segundo o de Deus está relacionado com a minha quantidade de pecados e com a minha qualidade de pecados, não é coisa de gente aprovada, é coisa de fariseu. Então, mesmo sendo pecador, mesmo sendo miserável pecador, é possível, através do quebrantamento, do arrependimento, ter o meu coração e a minha vida transformados pelo Senhor. Se apresente a Deus aprovado, a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Primeira coisa aqui, nessa nossa luta, nessa nossa busca pela aprovação, foge das paixões da mocidade. É interessante essa exclamação, isso não é um pedido, isso é um imperativo, foge. Quantas vezes nós brincamos com o pecado, amados, não é verdade?
Quantas vezes nós não damos o devido valor ao pecado? Saiba que brincar com o pecado é como subir no octógono com o Anderson Silva. Se você quiser entrar no ringue para lutar contra o pecado, as suas chances de vencê-lo é a mesma chance que você tem de subir no octógono e vencer o Anderson Silva. O pecado vai bater em você. Ele vai te pegar. Ele começa te cercando. Mas uma hora ele te pega. E ele te acerta. E ele me derruba. E ele pisa na minha cabeça. E ele me bate até eu apagar. Saiba disso, que o salário do pecado é a morte. Nós não podemos brincar com o pecado. Pecado não é brinquedo. O pecado tem consequências sérias na vida do homem e da mulher. O pecado maltrata, bate e humilha. Nós não podemos flertar com ele. Pecado está relacionado com aquilo que fazemos apenas? Claro que não. Relacionar o pecado apenas com as nossas práticas é moralismo. E Deus não é moralista e nem a sua palavra. O pecado vem de dentro de nós. O grande problema para Deus não é o fato de fazermos, é o fato de nós querermos fazer. Isso é que entristece o coração de Deus. Porque a partir do momento que o pecado se torna um acidente na nossa vida, isso significa que nós estamos na direção certa. Mas quando o pecado é o meu estilo de vida, quando o meu estilo de vida é pecar, é errar, é insistir no erro, quando eu amo o pecado, aí eu preciso de transformação de verdade. Foge. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário e achamos que vai tudo bem, que vai dar tudo certo. Ao invés de fugir, nós vamos ao encontro do pecado. Na nossa caminhada aqui com os jovens, jovem e adolescente são bichos muito interessantes. Precisam ser estudados melhor. Algumas vezes, no contato com eles, orando com eles, conversando com eles, vira e mexe, alguém chega e me diz, mas pastor, eu vou naquele lugar, mas eu não vou fazer nada. Mas não é isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Ir. A Bíblia diz que nós devemos fugir. Eu digo, filho, ao invés de querer ir, você deveria querer fugir de lá. Porque você não vai fazer nada até quando? Você não vai fazer nada, mas e as outras pessoas que estão lá, estão fazendo? E vão te convidar para fazer. E você vai uma vez, vai duas vezes, vai 3 vezes. Foge. Foge daquele lugar, daquela balada, daquele happy hour. Foge. Foge daquela secretária. Foge daquele colega de serviço. Você é casado, ele te traz flores. Foge. Sua secretária está indo com uma saia muito curta. Foge. Foge. Não brinque com o pecado, não vai de encontro a ele, porque ele vai destruir você e a sua família. Saiba disso. Foge das paixões que desde a mocidade começam a nos atacar. Quantos convites nós recebemos diariamente para pecar? Foge das paixões da mocidade. Mas Deus não deseja que você seja um fugitivo apenas. Ele também diz, segue. Foge para seguir. Foge do pecado, das paixões da mocidade. Mas em segundo lugar aqui para nós, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Justiça, fé, amor e paz. É isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus tem preparado para nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja. É isso que Deus tem preparado para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos.
justiça, fé, amor e paz. Se você olhar com atenção e com carinho, você vai ver na Bíblia que Jesus Cristo é chamado de o justo. Ele é chamado de o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ele não tem amor, ele é o amor. Ele é o príncipe da paz, da nossa paz, da paz que excede todo entendimento. Foge do pecado, segue Jesus, porque o que Ele tem para nós é Ele mesmo. Justiça, fé, amor e paz. Toda aquela desordem que o pecado provoca dentro do nosso lar, na minha mente, no meu coração, toda destruição que o pecado provoca, quando eu sonego, quando eu roubo, toda destruição que o pecado provoca na nossa vida, na nossa família, pode ser curada, pode ser restaurada pela pessoa de Jesus, quando nós o seguimos, não quando nós apenas o admiramos, quando nós o seguimos, não quando nós apenas achamos Jesus alguém interessante, bom. Jesus era um homem bom, Jesus era um homem à frente do seu tempo, nada disso importa. O que importa é que Jesus é justiça, fé, amor, paz, salvação para aqueles que o seguem, para aqueles que abrem o seu coração e respondem a Ele. O grande amor com que Ele nos amou, para aqueles que se colocam à disposição dEle, para deixar que os seus milagres diários governem, restaurem a nossa casa, a nossa família, a vida dos nossos filhos, da minha esposa, do meu esposo, a vida dos meus amigos, daqueles que me cercam. Quando eu sigo Jesus, tudo começa a ser restaurado na minha vida. Tudo que o pecado destruiu e derrubou, pode ser restaurado por Jesus. E Ele continua fazendo isso, e continuará para sempre. Ele não lança fora, de forma alguma, aquele que clama pelo seu nome, aquele que chama por Ele, aquele que deseja segui-lo, Ele jamais despreza, ainda que pecador como Davi, e ainda que necessitado de transformação como Jacó, ainda que cheio de defeitos e problemas como eu, Ele nos aceita como somos, mas nos ama tanto, que não permite que nós permaneçamos como estamos. Segui-lo de perto, a sua justiça, a fé que Ele deposita no nosso coração, o seu amor, a sua paz. Isso traz para nós de volta a alegria, a completude, aquilo que nos foi arrancado, que nos foi tirado, não apenas como consequência das nossas práticas más, mas principalmente como consequência do nosso interior corrompido, do nosso DNA contaminado, a nossa dificuldade de enxergar a Deus, de perceber o seu amor, a nossa dificuldade de tomar posse do seu reino, de perceber como Ele está perto, quando nós nos dispomos para seguir Jesus, a sua justiça, a fé que Ele deposita no nosso coração, o seu grande amor e a sua paz, nos trazem de volta o que um dia nós perdemos, nos levam de volta para Deus. Como é bom e que maravilha poder seguir a Jesus, queridos. Que convite maravilhoso Jesus nos faz. Como fez para os seus discípulos na antiguidade, homens comuns, como eu e você, cheios de dificuldade. Se nós olharmos para a comunidade dos discípulos, você vai perceber que eles não tinham nada de especial.
Nada. Se nós olharmos para a comunidade dos discípulos, nós vamos ver Tiago e João. O apelido deles era Boanerges, filhos do trovão. Então você imagina como eles eram dóceis e amáveis, para Jesus colocar esse apelido neles. Nós tínhamos ali Pedro, um homem super equilibrado, centrado e focado, né? Calmo, paciente. Nós tínhamos ali Simão, o Zelote, um revolucionário armado, andava a cavalo com a sua espada, querendo libertar Israel do Império Romano. Nós tínhamos ali Levi, Mateus, um cobrador de impostos, persona não grata no meio do povo judeu. E Jesus continua chamando pessoas assim. Chama um ladrão e o coloca como tesoureiro do grupo, Judas, que foi quem o traiu. É assim que Jesus faz. Nos chama para segui-lo. Independentemente de quem nós somos, nos chama para segui-lo. Fugir do pecado e seguir a sua justiça, fé, amor e paz. Somente a justiça de Deus, a fé que Ele põe no nosso coração, o seu grande amor e a sua paz que excede todo entendimento, poderia transformar 12 homens como aqueles, 11 mais o apóstolo Paulo, poderia mudar a vida desses homens de uma forma tão poderosa. Somente Jesus poderia fazer com que aqueles 12 homens mudassem o mundo inteiro. Deus precisa de 12 homens transformados para mudar a história da humanidade. Olha a diferença que faz um obreiro aprovado. Um homem e uma mulher abençoados. Foge do pecado, segue Jesus, mas não sozinho. Terceiro e último lugar aqui para nós. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Quem são esses que de coração puro invocam o Senhor? Lembrando do exemplo de Davi, para ser um homem, para ser uma mulher segundo o coração de Deus, não significa ser perfeitos e não ter pecado, mas significa ter quebrantamento e arrependimento. Quem são os que de coração puro invocam o Senhor? Ora, o seu povo, a sua igreja. Juntos. Sabe, queridos, é triste perceber que nós temos um movimento hoje em dia de pessoas que dizem que não precisam ir à igreja para amar e servir ao Senhor. É uma tristeza muito grande isso. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos sim. E aí as pessoas têm diversos argumentos. E um dos principais é a pecaminosidade dos que estão ali dentro. São todos hipócritas. Já disseram isso para mim muitas vezes. Não vou à igreja porque ali são todos hipócritas. Mas a minha resposta é sempre a mesma, mas sempre tem espaço para mais um, se você quiser ir, tá? Porque nenhum de nós aqui é melhor e nem pior do que qualquer outro que está tanto no processo quanto ainda perdido por aí. Mas seguir Jesus é em comunidade. Perdoe, querido, se você compartilha essa ideia de que você não precisa vir à igreja para servir e amar ao Senhor. Mas digo e não minto, você está indo contra a palavra de Deus, porque ela nos diz claramente que nós devemos estar juntos. Quando Jesus enviou os seus discípulos para fazer a diferença, os enviou de 2 em 2. Os enviou de 2 em 2. Quando Jesus estava falando sobre a sua presença e sobre a comunhão, ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. O apóstolo Paulo diz: não nos deixemos de congregar. O salmista diz que ali, na comunhão, na preciosidade da comunhão, o Senhor está presente, e ali Ele ordena vida e a sua bênção, e para sempre. É uma grande tolice e engano pensar que nós não precisamos uns dos outros. Uma brasa longe da fogueira se apaga rapidamente. E se nós quebrarmos esse último princípio desse versículo que lemos,
não estarmos juntos com outros para seguir ao Senhor, então saiba você que rapidamente você nem vai perceber que está amando de novo o pecado. Tá? Porque nós somos assim. Algumas pessoas pensam que quando se convertem acontece alguma mágica, né? E me converti, Deus fez a mágica dele lá, então a partir de agora o pecado não vai mais me atacar, eu não preciso mais tomar cuidado com o que eu olho, com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu quero, com o que eu desejo. Pelo contrário, nós precisamos tomar muito mais cuidado. Porque o diabo pode até deixar quietinho aquele que já é dele, está lá fora, né? Mas com certeza aquele que pertence ao Senhor vai ser atacado. E Jesus disse que isso aconteceria. Jesus disse que nós seríamos atribulados, atacados pelo pecado, pelo inimigo e suas artimanhas. Sem esquecer jamais que Satanás é um só ser, né? Ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente como Deus. Ele é um só ser. E Deus sabe onde está, mas há um esquema montado, organizado e bem focado para nos derrubar, para tentar nos derrubar, para tentar nos fazer desistir, desanimar. E nesses nossos tempos modernos, os melhores, né, esquemas malignos que nós temos são esse tipo de confronto, né, ideológico, né, reflexivo. Você precisa ser mais reflexivo, pensa bem. Deus é uma invenção do homem para manipular. A igreja não é lugar, a igreja é um lugar cheio de hipócritas, né? A igreja é um lugar cheio de gente pecadora. Pois é. Mas a palavra de Deus nos diz que juntos nós somos mais fortes. Juntos nós perseveraremos. Juntos nós estaremos para sempre com o Senhor. Não pense você que você não precisa da igreja. Lembrando que a igreja não é um prédio feito de pedras. A igreja é você, querido, sou eu. Se um dia fizerem uma lei em que não será mais possível nós termos essa grande bênção que nós temos aqui, né? Uma casa de pedras e uma boa estrutura, como em muitos lugares pelo mundo afora, há leis que proíbem lugares assim, né? A igreja jamais morrerá. Ainda que eles derrubem esse prédio, contudo a igreja continuará viva e ativa, pois você continuará crendo e seguindo Jesus. Você é a igreja. Ainda que nós nos reunamos no subterrâneo, como os nossos irmãos chineses, ali está a igreja. Ainda que nós nos reunamos escondidos, na calada da noite, no meio do mato, como na Nigéria, como nos países árabes, a igreja está ali, firme, seguindo Jesus, fugindo do pecado. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Esse é um direcionamento santo para que nós abandonemos a reprovação e sejamos transformados diariamente pelo Senhor, para que nós possamos nos apresentar aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Que Deus nos ajude, que Ele seja por nós. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós somos tão fracos e limitados em nós mesmos. Muitas vezes o pecado que habita em nós aparece, ressalta, e as ofertas diárias e as armadilhas do inimigo, ó Deus, somadas ao nosso pecado, à nossa culpa, porque a culpa é nossa, nos levam para longe de Ti, ó Deus. Tem compaixão de nós. Perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos com o sangue de Jesus Cristo, Teu Filho. Que o Teu Espírito Santo seja sempre o nosso alerta,
o nosso refúgio, uma torre, bem presente no dia da tribulação, no dia da tentação. Ó Deus, sê por nós, tem compaixão de nós. Nós queremos seguir a Jesus, seu Filho, o justo, o autor e consumador da nossa fé, o próprio amor, a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, ajuda-nos a segui-lo todos os dias, sem jamais tirar os nossos olhos dele. Coloca em nós, ó Deus, o desejo de sermos mais parecidos com Jesus. Andar como ele andava, amar como ele amava, olhar como ele olhava. Ajuda-nos, ó Deus. Tem compaixão de nós. Na nossa caminhada em comunhão, ó Pai, na nossa igreja, sê por nós. Livra-nos, Senhor, do homem mau. Livra-nos do homem que planeja o mal. Pai amado, sabemos que, como homens e mulheres imperfeitos que somos, mais dia ou menos dia, ó Pai, certamente nós nos entristeceremos com erros, com a nossa dificuldade, ó Deus, de praticar e viver aquilo que o Senhor deseja para nós, mas planta no coração de cada irmão e irmã, de cada um de nós, o desejo de nos perdoarmos uns aos outros, de deixar para trás, ó Deus, o passado e prosseguir para o novo alvo, que é o Senhor Jesus. Ajuda a nossa igreja, Senhor, nos ajuda a nos perdoarmos mais, a darmos novas chances diárias, de podermos uns fazer diferença na vida dos outros, porque é juntos que nós devemos seguir ao Senhor. Jesus querido, que nós possamos aprender com o Senhor o perdão e a misericórdia. Pai amado, nós oramos sabendo que Tu estás conosco e que o Teu consolo e que a Tua restauração, as Tuas mãos estendidas estarão sempre presentes. Pai amado, em nome de Cristo Jesus é que nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Ó, não consintas em tristezas. Durante esse mês estamos cantando este hino. Vamos nos colocar de pé e cantarmos este hino.
Amados irmãos e irmãs, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a unção, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, sobre os vossos lares, sobre os vossos queridos, e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Nós queremos também saudar os nossos visitantes. Há alguém aqui entre nós que está conosco pela primeira vez hoje? Foi porqueira? Como é o nome da senhora? Como a senhora se chama? Dona Maria, seja muito bem-vinda. Deus abençoe muito. Receba um abraço, um aperto de mão dos nossos irmãos em volta. O Senhor... Olha, que bênção, nós temos alguns capixabas por aqui, viu? Que bênção, sejam bem-vindos. Como é o nome de vocês? Alciro, minha esposa, Dona Gabriel, gente da casa aqui, porque faz o seminário. Joia, Deus abençoe vocês, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, recebam também os cumprimentos dos nossos irmãos. Dê atenção ao boletim, no boletim nós temos avisos importantes sobre a dinâmica da igreja. No boletim nós temos, por exemplo, pessoas enfermas que precisam de oração, nós temos os missionários da igreja que também precisam de oração. No boletim você encontra datas, você encontra os fins de semana em que coisas importantes acontecem. Então, cuidado para não perder nada importante. Leia o boletim, também a pastoral, que é preparado com reflexão, com oração, leia, entregue para alguém, compartilhe essa semente do Evangelho. No próximo sábado, nós faremos o trabalho evangelístico aqui na praça, onde tem a barraquinha do yakisoba, onde nós comemos yakisoba de vez em quando, logo aqui, 2 quadras para cima da igreja. Então, nós nos encontraremos às 9 aqui na igreja para orarmos e sairmos todos juntos para lá. Lembrando que Deus nos chamou para essa obra. Se você não puder ir para lá, esteja em oração, orando por isso. Nós somos chamados para evangelizar. Nós sempre fazemos viagens missionárias com os jovens. Esse ano não fomos por causa da Copa do Mundo. As passagens estavam com o dobro, o triplo do preço e foi impossível para nós fazer alguma viagem para um lugar, como nós vimos fazendo. Mas o nosso bairro é um campo missionário, precisa de ação. É um campo branquinho, pronto para a colheita. Vamos nos dedicar também ao nosso entorno aqui. Uma boa semana a todos
Deus abençoe. Amém.